E vamos falar do segundo episódio de The Last of Us, que foi ao ar ontem e tá dando o que falar nas redes sociais. Vamos falar da parte boa, da parte ruim, do que mudou, do que manteve igualzinho, depois da vinheta. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Bora falar de The Last of Us. Chegou no segundo episódio. O primeiro episódio eu não comentei, porque não é um tema que aqui no canal as pessoas buscam muito, mas esse segundo episódio eu quero comentar um pouco mais, porque esse foi um episódio redondo, cara. Esse foi um episódio redondo. A ação, a produção, emoção, drama, as partes que cortaram, as partes que incluíram, o jeito que contaram a história de forma um pouquinho diferente ajuda muito a colocar a história de forma mais direta, mais enxuta e com linguagem televisiva. Craig Mazin e o Neil Druckmann são brilhantes nesse episódio. Ele traz tudo que a gente precisa saber, tudo que a gente precisa sentir e um pouco mais. Vamos falar de dois momentos que acontecem ao mesmo tempo nesse episódio. Primeiro, vamos falar do ataque a Jacksonville. Vamos falar da horda de infectados, muito maior do que no game. E nós temos uma verdadeira batalha de cerco envolvendo os mortos-vivos, né? Os infectados. Eu não me lembro de ver em série algo tão imenso, tão grande, tão com uma sensação de periculosidade tão alta quanto nós vimos nesse episódio. As estratégias para manter os infectados do lado de fora, as armas improvisadas, o baiacu que entra dentro da cidade e numa cena absolutamente tirada dos videogames, nós temos um lança-chamas sendo usado até o fim na esperança do bicho cair. Quantas vezes contra esse adversário nos games a gente já passou pela mesma situação? Não vai dar, e no último sopro de combustível o bicho é derrotado. Uma cena incrível, leva muito mais ação, porque uma coisa é você tá jogando por um personagem. Você tem uma experiência individual com aquele personagem que você tá vivendo ali. Então a complexidade, o todo, a grande movimentação, ela se passa pelo ponto de vista do jogador. Então não precisa ser realmente muito grande. Ela tem que levar o jogador a um desafio. Quando você não tá com o jogador e você, na verdade, observa o todo e não há um personagem base para você seguir, você precisa tomar conta de outros detalhes. Como, por exemplo, manter a grandiosidade, pular de um personagem para o outro, o que a Maria tá fazendo, o que o Tommy tá fazendo, o que os outros habitantes da cidade estão fazendo, tantos que estão escondidos quanto que estão lutando. As partes de coragem, as partes de covardia, tudo isso tem que ser mostrado e tudo isso é mostrado de forma muito brilhante. Os infectados estão excelentes, o jeito que eles se movimentam, aquela cena deles saindo da terra. Aquela deles saindo do esgoto na última temporada eu achei muito maneira, mas eles saindo da neve foi muito, muito, muito assustador. Muito assustador, e eu acho que conseguiram trazer para os infectados um detalhe importante, porque não é um filme sobre zumbis, né? É um filme sobre como os seres humanos se desumanizam quando a civilização colapsa, que é o básico de qualquer distopia. É sempre uma história sobre a desumanização, e a gente tem isso bem claro na série toda e nesse episódio que pra mim foi o melhor episódio até aqui. Agora vamos falar do Joel. No game, o Joel tem um destino trágico, né? O Joel ele mata no final do primeiro game um médico que estava a ponto de operar a Ellie na busca de uma cura para as infecções. E ele sabe que as chances são muito pequenas e a chance dela morrer é 100%. E ele decide, então, uma decisão que é controversa até hoje, que as pessoas discutem se estava certo, se estava errado, resgatar a Ellie e impedir a operação. E nesse resgate ela acaba matando esse médico que ia operar a Ellie. A filha do médico jura vingança. E aí a gente vai tendo no segundo jogo, né, que vai ser a segunda temporada, sucessões de vinganças.
né? Alguém se vinga de alguém, que se jura vingança se vinga de volta, que jura vingança se vinga de volta, e a gente tem um crescendo onde ninguém consegue largar o prato frio da vingança. Isso é muito bem trazido também nessa temporada, fazendo a primeira ação dessa vingança, que é matar o Joe com um taco de golfe. A cena é muito próxima do jogo original. Existem algumas diminuições, assim, eles fazem a coisa um pouco mais enxuta, não é mais o Tommy que dá o nome do Joe, mas a Dina, de uma forma até muito mais crível. A forma que o Joe ajuda e decide ir até o chalé é muito mais também convincente. De volta eu vejo isso, quando você joga com o personagem, você tem uma experiência. Quando você está vendo o personagem em terceira pessoa, você tem outra experiência. E a série tem que estar disposta a fazer essas mudanças. Porque se lidar com a série como lida com o jogo, fazendo só uma transferência de live action do jogo, ela não funciona como TV, embora funcione muito bem como game. Então o game é escrito pensando na mecânica do game, e a série tem que ser reescrita pensando na mecânica da série, do funcionamento de uma série, como se desenha uma série de TV, como se desenham os blocos, os cliffhangers, os ganchos, como se desenvolve os personagens de forma mais ampla, e não só com aquele que você controla. Inclusive no game você controla a Abby e a Ellie ao mesmo tempo, e você fica nessa gangorra de quem tá certo, de quem tá fazendo o que deve ser feito. E eu acho que na série eles vão brincar com isso, mas de outra forma. Nesse momento a Ellie é trazida completamente ao cargo de vilã máxima, do jeito que ela tortura, do jeito que ela espanca e o Joe até a morte, finalizando o Joe depois com o taco quebrado de golfe, né? Quebrou o taco de golfe no corpo do Joe. E você tem total ojeriza por aquela mulher e sua vingança desproporcional. Mas eu acredito que daí pra frente nós vamos ter outra surpresa, que assim como no game, eu acho que é mais fácil no game, porque você é a personagem, a gente acaba entrando nessa gangorra de emoções e comece a entender a história de forma diferente conforme ela vai evoluindo. Mas a cena é forte, a cena é pesada, a cena entrega esse momento muito importante, talvez o mais importante de toda a série Last of Us, que é a morte do Joel. É executada com muita qualidade pelos atores. A chegada depois da Ellie, a Bella Ramsey, ela traz toda a angústia, toda a agonia, toda a tristeza, a dor e o sentimento de vingança. Tá muito bem no papel. Bella Ramsey revelando que pode não ser a atriz ideal, mas ela é a atriz perfeita para cenas que ela tem que trazer, muito boa. E nós temos agora o Joel sendo levado de volta, o cadáver do Joel sendo levado de volta para a cidade, que sobreviveu por pouco, perdeu muita coisa, perdeu munição, perdeu muito recurso, perdeu gente, perdeu pessoas e vai ter que se recompor, vai ficar mais vulnerável a ataques, tanto de saqueadores quanto de infectados. E nós vamos ter uma cena dura pela frente e também uma história que começa a revolver em torno de uma vingança que vai bagunçar a cabeça das pessoas. Um episódio irretocável, na minha opinião, perfeito. Até o que tiraram, a cena lá da estufa, da Ellie com a Dina, pode acontecer mais tarde, não precisa acontecer agora. Talvez para deixar a história mais direta ao ponto, essa decisão foi tomada. E eu acho que o tamanho do episódio foi correto, para você ficar o tempo todo tenso, sem nenhum momento de descontração, e que te leva a entender melhor esses personagens e decisões que eles vão tomar e o que vai acontecer daqui pra frente. Então, pra mim, nota 10 esse episódio. O que você achou? Escreve aqui embaixo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.